Leucócitos ou glóbulos brancos são as células de defesa do nosso corpo, né? São, na verdade, o nosso exército do bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma figura. Né? São células responsáveis pela proteção do nosso corpo, né? Então, são células responsáveis por combater as infecções, né? Fazer a limpeza do organismo, destruindo assim as células mortas e os restos de tecidos. E também são responsáveis pela produção de anticorpos, né? Que também são chamados de imunoglobulinas. Em um indivíduo adulto, o número de leucócitos, né? O valor normal, eles ficam em torno de 5 a 10 mil milímetros cúbicos, né? Um aumento muito elevado desses números pode causar leucocitose, né, que se dá através de uma infecção. E os números abaixo também podem estar causando aí a leucopenia, que geralmente é causada por uso de medicamentos. Onde é produzido os leucócitos, né? Como é produzido os leucócitos? Os leucócitos, eles são produzidos na medula óssea, né? Existe aqui um processo chamado de hematopoiese. Hematopoiese é o processo de produção, desenvolvimento e amadurecimento das células sanguíneas, né? Se dá na medula óssea, onde são encontradas aqui as células troncos, né? Na medula óssea vermelha. As células troncos, elas são divididas em duas linhagens celulares, que são as células troncos mieloide e as células troncos linfóide. As células troncos mieloide, elas são responsáveis pela produção sanguínea, onde aqui a gente encontra as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? As plaquetas e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Já a célula tronco linfóide, a gente encontra aqui o leucócito T e o leucócito B. A gente sabe que a célula tronco ela é muito importante, porque é a única célula que consegue se transformar em diversos tipos celulares. Ó. A célula tronco, ela consegue se reproduzir, né, uma célula tronco idêntica, né? Essa célula tronco, ela é usada em diversos tratamentos, como por exemplo, a leucemia, como a gente vê aqui. A leucemia, ela é um tipo de câncer, né, sanguíneo que afeta principalmente os glóbulos brancos, né? Esses glóbulos brancos, eles sofrem uma mutação do DNA e começam a reproduzir células doentias, né, em forma de blastos. E essa produção se dá de forma desordenada, né? Então, nesse paciente com leucemia, ele pode ter uma quantidade, um número de leucócitos muito baixo, né? E está aí sendo um paciente com imunidade baixa, suscetível a diversas infecções, né? Infecções recorrentes, como também atingindo a parte dos glóbulos vermelhos, né? As hemácias, pode causar uma anemia, fadiga, e se tratando das plaquetas, que é a célula de coagulação, é aí que vemos o processo do sangramento, né? Que são as hemorragias, né? Então, os leucócitos, eles se dividem em dois grandes grupos, né? Onde vemos aqui os agranulócitos e os granulócitos. São células que possuem núcleo, né, e citoplasma. Nos agranulócitos, onde vemos aqui, ó, eles são divididos em dois tipos, né, que são os linfócitos e os monócitos. E dentro do seu citoplasma, né, não existe grânulos, a diferença é essa, e o seu núcleo, a gente consegue ver aqui que ele é de formato um pouco mais regular. Já nos granulócitos, né, que são divididos em três tipos, dentro do seu núcleo, onde nós conseguimos ver aqui, ó, vocês estão vendo? Ele é diferente, ó, um do outro. Então, esse núcleo, ele é literalmente irregular, né? E dentro do seu citoplasma existem grânulos, ó.
Deixa eu aproximar um pouquinho. Que é onde temos aqui os eosinófilos, basófilos e neutrófilos, né? Os neutrófilos são os leucócitos que mais circulam na corrente sanguínea, né? Eles se tornam cerca de 60 a 70% dos leucócitos circulantes, né? Eles têm uma capacidade de sair da corrente sanguínea para defender as áreas próximas, né? Você vê aqui, ó, pela figura. Essa defesa, esse processo, né, de saída através da corrente sanguínea para fazer uma defesa nas áreas próximas, é chamada de diapedese, né? E essa defesa é feita através da fagocitose, onde a gente consegue ver aqui, ó, o leucócito, ao encontrar a célula invasora, ele consegue englobar a célula, né? Então, essa célula, ela dura, em média, né, sua vida média é mais ou menos de 6 a 7 horas, né, e pode durar até 4 dias. Porém, quando ela faz todo esse processo de defesa, né, ao realizar todo esse processo de defesa, essa célula morre por um processo chamado de apoptose, que é a morte programada da célula. Em seguida, nós temos aqui os eosinófilos, né? Eosinófilos, que também são conhecidos como acidófilos, estão aí na corrente sanguínea, cerca de 2 a 4%, né, dos leucócitos. Eles têm a função de combater os invasores de grande tamanho, como, por exemplo, os parasitas, né? É encontrado uma grande quantidade no organismo, né, devido às infecções parasitárias. Em seguida, nós temos também os eosinófilos, não, os basófilos, né? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês a figurinha. Pega isso pra baixo. Cadê? Aqui, ó. Os basófilos, né? Giram em torno também de 1 a 5%, né? A sua função é liberar histamina, né? Facilitando assim a saída, né, dos anticorpos e também dos neutrófilos para os locais onde há os invasores, né? A gente sabe que existe grande quantidade na corrente sanguínea quando está em um período aí, né, em um processo inflamatório, né, inflamatório longo, ou em alergias. O processo inflamatório longo que a gente fala como, por exemplo, asma, rinite alérgica, né, tipos de rinite. E os linfócitos B, deixa eu mostrar aqui para vocês a figurinha. Aqui, ó. Linfócitos T e B, né? Os linfócitos T são responsáveis pela imunidade, pela imunidade celular e os linfócitos B pela imunidade humoral. Os linfócitos T, né, eles têm a função de ativar os fagócitos, né, para ajudar a destruir essas células infectadas, né, que se aproximam. E também auxilia o linfócito B, né, na produção dos anticorpos. Já os linfócitos B são as células, né, de imunidade humoral. São aquelas células que têm anticorpos de memória, elas lembram de uma infecção. Quando se tem contato a uma infecção, né, é gerado aí, então, os anticorpos. Então, em uma segunda infecção, uma reinfecção, essa célula, ela conseguiu memorizar que já teve contato com essa infecção, né, e aí desenvolve os anticorpos. E como sabemos, né, o linfócito B, ele desempenha um papel muito importante nas imunizações, né, nas vacinas. Em seguida, nós temos aqui os monócitos, né? Deixa eu procurar uma figurinha. Os monócitos, eles são células sanguíneas grandes, são em torno de 5
Olha o desenho dos monócitos, que faz lembrar. De 5 a 12% dos leucócitos circulantes, né? Ele trabalha, na verdade, como o verdadeiro caminhão de lixo, né? A sua função principal é migrar para os tecidos, né? E transformar os macrófagos, se transformar em macrófagos. Os monócitos têm a função de se transformar em macrófagos, né? E assim fazer a limpeza do sistema imunológico, né? Fagocitando aquelas células mortas, que é o que eu já tinha dito no início, né? Que é uma das células que é responsável pela limpeza do organismo.